Fala galera, hoje nós estaremos falando sobre história, né? E o tema de hoje vai ser o conceito marxista do socialismo. É um tema que cai muito no terceiro ano do ensino médio e é um tema bem legal, né? O socialismo sempre é algo que dá brigas, dá discussões, belas discussões às vezes, até bala, mas hoje estaremos falando com calma e um pouquinho dos pontos, dos conceitos de Marx, né? Quem foi Marx? Marx foi um filósofo, economista, teórico, o cara foi tudo que se pensar. Ele teve essas ideias e elas veio revolucionar a época dele e até hoje elas são debatidas como ponto da nossa sociedade. E o que veio trazer esses conceitos? Por que ele estava pensando nisso? Na época dele era o século XIX, época da Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial trouxe profundas mudanças, principalmente no trabalho, economia, âmbito social, em tudo. Tudo isso alterou. Teve também problemas, porque naquela época o capitalismo era muito mais abrangente, muito mais tenebroso do que hoje em dia ele é. E o Karl Marx criticava demais o capitalismo. E ele veio com esses conceitos para tentar consertar aquilo que o capitalismo tinha de problemas. Ele criticava muito a exploração de trabalho, tanto que naquela época da primeira, segunda e terceira revolução industrial, principalmente da primeira e segunda, aquilo era tudo mato. As pessoas estavam começando a trabalhar, ganhando salário, ter contratos. E esses empregos não tinham, por exemplo, a carteira de trabalho que tem hoje, não tinha lei dos direitos humanos e as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, tinham condições precárias de trabalho, o horário de almoço era muito pequeno, eles se matavam no trabalho, quase não tinham tempo para dormir. E Karl Marx viu nisso um grande problema e ele quis consertar, e ele disse que isso deveria mudar. E sim, nas ideias dele, e esse pensamento foi glorioso. O cara pensou, porém a prática que ele quis fazer isso, eu não apoio não, mas não está falando aqui. Ele acreditava que como tinha os empregados, os empresários, a classe proletariada, que é os empregados, e a classe da burguesia, eles deveriam lutar contra a burguesia e tomar conta dos meios de produção, comandar o Estado. E é aí que nós chegamos no ponto do socialismo, que é quando seria implantada uma ditadura e os trabalhadores seriam beneficiados e a burguesia seria cortada da sociedade. Ele queria trazer uma igualdade, porém dessa forma seria drástica, porque traria um ditador, mudaria toda a economia. E as pessoas que têm suas empresas, e as pessoas que batalharam, é como se não fosse nada. Na verdade é que ele queria mudar tudo isso e as empresas seriam todas do Estado, todas comandadas pelo Estado. Eu acredito que se fosse assim não teríamos tanta evolução. Na verdade estaríamos muito atrasados, porque o capitalismo tem o lucro, porém quando se tem o lucro tem a capacidade de evoluir. Uma empresa vai querer lutar com a outra e querer evoluir, isso faz com que o produto venha evoluir para conseguir vencer a rival. E assim uma vai tentando lutar contra a outra e assim em busca desse lucro ajuda também a classe trabalhadora que vai comprar esses produtos. Porém o socialismo não é assim. Eles pensavam que deveriam ser implantada uma ditadura, ter feito estatais, empresas que fariam só o necessário. Por exemplo, seria um tipo de roupa para todo mundo, mas todo mundo seria, como é que se diz? Todo mundo seria igual, todo mundo teria igualdade financeira, igualdade educacional. Em teoria, isso seria muito bom. E depois do socialismo viria o comunismo. Ele pensava em eliminar essa ditadura e dizia que quando chegássemos a evoluir da sociedade que não ia precisar nem de Estado, e tudo isso seria destruído, e no comunismo seríamos a perfeição, basicamente, na teoria de Karl Marx. E nisso ele também falaria, como eu já disse, da abolição da empresa privada, da propriedade privada. Nada seria de ninguém e tudo seria de todos, basicamente.
E, rapaz, um exemplo bem simples que eu sempre penso na minha mente sobre isso é uma cadeira da escola, a própria escola pública e a escola privada. Podemos ver grande diferença. Quando uma coisa é de todos, ninguém cuida. Quando uma coisa é própria da pessoa, a coisa fica perfeita. E eu não acredito que com a abolição da propriedade privada e sendo tudo de todos, basicamente todo mundo teria igualdade, eu acredito que isso acabaria com a sociedade, como já mostrou em alguns países que faliram, que estão em pobreza extrema, como Cuba. Eu acredito que essas ideias dele, se ele vivesse nos dias de hoje, ele veria que foi um pouco equivocado. E como eu já disse, muita gente critica, eu mesmo critico o marxismo, mas tem gente que tem outras interpretações, acredita que o socialismo é basicamente a coisa certa a se fazer na sociedade e que um dia possamos chegar até ao comunismo. Mas isso é a ideia do doido aí, eu não acredito nisso. Porém, isso é um ponto que eu queria falar, um ponto que eu queria comentar com vocês. Basicamente é esse o conceito marxista do socialismo. Ele foi um cara que extraordinário na época dele, a ideia dele era considerada completamente louca. Porém, nos dias de hoje a gente estuda esse cara muito mesmo. E cai em vestibular. E é sempre bom a gente estar aprendendo mais sobre a economia, a história, para a gente ficar preparado para essas coisas. Então é isso, falou, tchau.